qual o momento certo para abrir o próprio negócio? Capital de giro, capital de investimento, ramo, todas essas dificuldades serão debatidas hoje, Rogério Kerber. Este é o nosso assunto do Construindo Saberes desta sexta-feira, com dois convidados especiais, como sempre. Tradicionalmente temos dois convidados. Quem são eles, Quintana? No meio-campo, o professor Matheus Froza, né? Já dando sequência no último programa, deu dicas importantes sobre a questão da economia diária e mensal. E agora falando sobre essa questão da abertura de empresas. Tudo bem, professor Matheus? Tudo jóia. Professor Lissandro Alanora, que é diretor da incubadora tecnológica, além de professor do curso de administração, também ajuda a administrar várias empresas aqui na nossa instituição. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem, Quintana? Seja tudo bom a todos. Muito bem-vindo de volta. Professor Lissandro, que era integrante fixo do programa Contraponto. Estava até fazendo umas reclamações ali, queria de volta o programa, mas agora é construindo saberes, professor. Ok, vamos lá. Aqui a ideia é que o debate seja para nós construirmos e irmos para a direção de um ponto só. Primeiramente, acho que não tem quem não tenha tido vontade de montar uma empresa ou de gerir algum negócio, de ir para algum mercado diferente. Algumas pessoas têm medo, algumas pessoas têm falta de informação. Primeira dica, professor Lissandro, que o senhor que trabalha com as empresas ali, qual é o momento certo da abertura de uma empresa em termos da escolha do ramo, em termos da escolha de investimento, para não cometer o deslize daqui a pouco de abrir uma empresa e se arrepender depois e já com uma dívida muito grande, que daí a gente pergunta para o professor Froza depois como é que faz para quitar a dívida da empresa falida. Professor Lissandro. Realmente, esse é um tema que vem num momento especial da nossa economia, onde nós temos aí um volume talvez nunca visto antes de oportunidade de nós constituirmos o nosso próprio negócio. E eu diria que nesse caminho, o principal ponto, e muitas vezes o empreendedor, aquela pessoa que tem vontade de ter o seu próprio negócio, ele se afoba demais e ele pula alguns passos chaves. Eu diria que talvez o primeiro passo é realmente testar se a sua ideia de negócio tem potencial de mercado. Nós lá na incubadora, nós passamos por uma certa dificuldade em capitanear ideias inovadoras. Hoje, novos empreendimentos que vão se manter no mercado, eles têm que obrigatoriamente mostrar algo de novo ou, de alguma forma, ter um processo, um serviço adicional que chame o cliente, que o cliente perceba valor agregado. E, partindo daí, nós temos que ter uma modelagem clara de negócio. O Sebrae tem condição de ajudar nisso, a incubadora trabalha muito forte nisso, em potencializar o empreendedor que tenha vontade de ter o seu negócio, em desenhá-lo. Porque o primeiro passo é esse. Antes de qualquer atividade, antes de pensar no seu CNPJ, nos clientes, qual é o meu modelo de negócio? Porque nós podemos ter o mesmo produto ou serviços, mas uma modelagem totalmente diferente, que vai dar o poder competitivo frente a grandes empreendimentos. Eu vou fazer um gancho com o que o professor Lissandro falou, do que é diferente. O pessoal critica muito hoje. Vou abrir uma imobiliária. Altamente concorrencial. E entra o que o professor Lissandro falou. O que tu vai ofertar é diferente. Tu pode ofertar uma imobiliária. Não tem momento, não. O momento econômico não é propício, diminuiu o financiamento habitacional, tem um excesso de oferta de imóveis. Tudo isso é verdadeiro. É um ponto negativo. Mas de que forma tu vai ofertar isso? Tu vai oferecer talvez um tour virtual pelo imóvel, tu vai ter um diferencial na imobiliária que vai prestar vários serviços, desde a mudança até a locação, não sei. Então, essa pergunta que tem que ser feita. E nesses momentos de muita recessão econômica, as pessoas elas não estão preocupadas em diferenciar, e sim em dizer o que estão fazendo. Então, isso eu vejo como preocupante. Eu preciso justificar para a sociedade que eu faço algo, que eu abri algo. E não estar preocupado que eu falo muito assim, que é o que está atrás, que é o trabalho de bastidores, lá no plano de negócio, que está lá no planejamento estratégico, desde o marketing financeiro, o que está atrás. E isso é muito importante. As pessoas querem partir no que está na frente e o que está visto, não o trabalho de retaguarda. Seria encontrar um nicho dentro daquele setor, algo que ainda não foi explorado dentro daquele setor. Sim, diferente. Foi o que acho que o Alessandro comentou agora. Não é que tu vai fazer uma inovação radical, isso talvez não, mas adaptativa com certeza. E eu preciso desses diferenciais competitivos no mercado. E talvez nesse momento que é que as pessoas, assim, que é que as empresas, acho que a incubadora trabalha bastante isso, que é que as empresas que vão sair na frente. Essa crise não vai durar para sempre. Talvez no ano que vem eu comece já a melhorar. E eu preciso sair na frente das demais para ganhar mercado. Não sei, o que o Lissandro também pensa nisso. Com certeza, eu acho que esse é o encaminhamento chave.
E a gente percebe no próprio movimento hoje do ambiente de inovação que nós temos lá, que é o ambiente colaborativo, a incubadora tecnológica, as empresas residentes, nos últimos meses nós tivemos um volume desproporcional de empreendedores com ideias extremamente potenciais de mercado. E o que nos deixou muito felizes é que muitas dessas ideias surgiram do curso de graduação. Então, egressos do curso ou durante o curso, eles perceberam uma forma diferente de se colocar no mercado, o seu conhecimento. E pega o teu gancho, vou fazer a contraproposta tua, né? Tu falaste na questão de imobiliárias, então nós temos lá hoje um projeto que é o Café Inteligência Imobiliária. Não é? Ele entrou na incubadora, esse projeto, com uma ideia extremamente inovadora, buscando essa questão, passeios virtuais e outras coisas. O mercado foi extremamente resistente a esse projeto. Os 3 empreendedores, eles se sentaram e disseram, não, nós temos que modelar diferente o nosso negócio. Então hoje eles estão com um negócio extremamente competitivo e eles saíram do trivial, do normal. Eles não são mais aquela imobiliária Exatamente. de porta de rua. Eles são uma imobiliária totalmente diferente, que tem produtos adicionais. Não simplesmente comercializar compra e venda ou aluguel. Eles têm uma gama de produtos adicionais que potencializa a atração de novos negócios para o próprio empreendimento deles. O que o Lisandro falou, vou dar um exemplo que eu costumo falar muito em aula, são 2 coisas importantes. Primeiro, quando todo mundo conhece quem inventou a luz elétrica, logicamente, vamos lá. Mas quando a luz elétrica ela foi inventada, antes dela ser inventada, 38 pessoas também inventaram a luz elétrica. Só que o diferencial da invenção da luz elétrica é que ela foi aceita pela coletividade, porque o modo que ela chegou até o consumidor foi de fácil acesso. E isso é importante. Eu tenho que chegar à informação, chegar à inovação de fácil acesso até o consumidor. E outra coisa importante, o Alessandro falou, o que as pessoas, eu vejo como dificuldade, isso está na graduação, é trabalhar de forma colaborativa. E fique bem claro aqui, eu vou colaborar onde eu não estou competindo, logicamente. Onde eu estou competindo, eu não colaboro. Mas talvez o ambiente virtual, talvez as mídias sociais, talvez os cursos ou as aceleradoras que está muito em voga, e isso é incomum a todo mundo. Isso independe se eu estou na imobiliária, se eu estou no vestuário, se eu estou na indústria de games, isso independe. Todo mundo precisa de certas coisas, isso é comum a todos. As pessoas têm ideia de colaboração, eu vou lá colaborar, as pessoas vão roubar a minha ideia. Não, isso é muito, eu penso isso como muito pequeno dentro de um processo. Então, o Lisandro falou, trabalhar de forma colaborativa, isso é de extrema dificuldade. Hoje eu não trabalho só, o Lisandro tem muito mais contato do que eu, mas eu não trabalho com economista, com administrador, eu tenho o design, eu tenho o cara das sistemas de informação, eu tenho a jornalista, eu tenho o publicitário, e isso é trabalhar de forma colaborativa. E as pessoas não conseguem, às vezes, se entender, assim, unificar a linguagem de forma mais simples. Professor Alessandro, eu acredito assim, que muitas pessoas que pensam em abrir um negócio, elas pensam, o que dá dinheiro? O que vai me dar um retorno? Mas nem sempre elas têm o conhecimento necessário sobre aquele ramo. Elas pensam, às vezes, de uma forma muito simplista. É só eu alugar um espaço comercial assim, eu vou receber o público da certa forma, eu vou pegar o produto daqui, ali, acolá, e acho que o negócio vai dar certo. Na verdade, qual é a forma de se estruturar esse negócio desde a escolha do que eu vou fazer? A gente teve uma palestra essa semana no Centro Universitário Franciscano, quando o Consciência Saber for ao ar, já vai ter passado algumas semanas da palestra, mas que falava sobre a economia do mundo do Walt Disney, Sim. Que falava da questão de fazer as coisas com amor, ou seja, de ter afinidade com o que se faz. O senhor percebe isso, professor, que algumas pessoas às vezes tentam ir pelo mais fácil de ter retorno, mas não tem ou afinidade ou conhecimento suficiente para entrar naquele ramo de negócio? Isso acontece de forma habitual? Eu acredito sim, que se nós olharmos a nossa realidade local aqui em Santa Maria, há 3 anos atrás nós teríamos esse cenário, certo? Eu estou extremamente otimista com a mudança que eu percebo na própria incubadora tecnológica. No passado, realmente, as pessoas queriam abrir um negócio para ganhar dinheiro sem ter amor ou sem ter um elo, um vínculo com aquilo que eles iam fazer. E aí tu faz algo que tu não sabe se vai dar retorno, porque não te preocupa muito com aquilo. Nos últimos meses, nós estamos tendo um contato com diversos novos empreendedores que eles estão abrindo o seu negócio naquilo que eles gostam de fazer, ou resolvendo aquele problema que eles identificaram na comunidade ou no setor empresarial. E eles estão modelando o seu negócio para atender a uma demanda já estabelecida, e para atender essa demanda eles estão trabalhando com metodologias totalmente diferentes. Não o tradicional, aquilo que o cliente vai perceber como um ganho adicional, quer dizer, o custo
pelo serviço, pelo produto, ele acaba sendo diluído pelo sentimento de um benefício adicional. E aí nós temos hoje a incubadora, há muito tempo nós viemos batalhando para aumentarmos o número de projetos. Nessa semana nós fechamos 17 projetos sendo apoiados pela incubadora. Quer dizer, é um número extremamente potencial, e o que mais nos deixa felizes é que os projetos são em diversas áreas diferentes. Desde engenharia biomédica, engenharia sanitária, design de produto, design de joia, administração, moda, projetos diversificados. E aí o Matheus fala muito a questão do colaborar, não é? Essa diversidade de projetos, ela está estruturando uma força dentro dos empreendimentos incríveis, porque eles conversam entre eles têm momentos de se relacionar, e muitas vezes o não proteger o seu conhecimento, quer dizer, não, vamos colocar para o grande grupo o que eu gostaria de fazer, eu vou ter percepções totalmente diferentes. E a ideia do colaborativo. Ultrapassado, eu digo, o monopólio do conhecimento. Exatamente. E a gente percebe hoje que essa nova geração que está chegando para nós na incubadora, ela chega com uma proatividade muito forte nisso, e entender como ele pode contribuir com outros projetos. E nós estamos formando uma rede de atuação muito forte hoje lá dos empreendimentos, que mesmo com todas as dificuldades econômicas e sociais que a gente enfrenta, eles conseguem enxergar oportunidades e entre eles conseguem também fazer colaboração. Muitas vezes um passa a ser fornecedor de produtos ou serviços para outro dentro do próprio ambiente, eu não preciso saber tudo. Então quem é que pode me ajudar em algo que vai atender o meu cliente final? Se eu não tenho essa expertise, é onde eu busco isso. Esse é um fator determinante nesse encaminhamento que tu estás dando aí, não é? Que nós temos que mudar essa realidade, que eu não posso abrir um negócio simplesmente, entre aspas, ganhar dinheiro, porque não existe negócio que nasça para não ganhar dinheiro. Essa é a função, a incubadora, não é? E qualquer ambiente de apoio, é esse o futuro de um empreendimento, ganhar dinheiro. Mas para isso tu tem que saber trabalhar, tu tem que saber se relacionar com o mercado e tu tem que saber identificar oportunidades. E aí o Matheus comentou lá a questão da luz, né? E eu chamo um pouco mais para a nossa realidade, e eu uso em alguns momentos, em algumas disciplinas, por exemplo, redes sociais. Olha que incrível é hoje negócios em redes sociais. O potencial que... o domínio da informação. E a gente vê aí o próprio Facebook. O que é o Facebook? Nada mais do que um YouTube, um Orkut diferente, né? Exatamente. E como que ele dominou o mercado? Ele entregou um produto ou um serviço diferenciado para o cliente. Ele entregou aquilo que o cliente queria receber. Infelizmente, acredito que talvez, no médio ou longo prazo, o próprio Facebook venha a ser superado por um novo modelo. Não tenho dúvidas disso. Não é? Como vai ser esse novo projeto? Vai ser uma construção coletiva de diversos empreendedores que vão entender um novo mercado, vão conseguir modelar o seu negócio, a sua ideia, porque se nós pegarmos lá na base essas duas redes sociais, a base é a mesma, conectar pessoas. A forma como foi construído o modelo de negócio é que trouxe o potencial dele. A forma adaptativa. Adaptar a necessidade do mercado. E eu fui pegar uma curiosidade, um dos mercados que a gente não pode ter noção, nem sempre tudo que é físico. A empresa tem que ser física, estrutura, mas os mercados que mais crescem no Brasil, e grande parte desse mercado é originário dentro de incubadoras tecnológicas, por sinal, que é o mercado de games hoje, no mundo ele movimenta em torno de 200 bilhões de dólares no mundo. Isso é mais que Hollywood, para te ter uma ideia. E o Brasil participa desse mercado só quando chega a 2% desse mercado. Só que a gente consome muito game aqui, a gente consome muito jogo virtual aqui. E isso é um mercado ainda muito a ser explorado. E outro mercado muito a ser explorado é, claro, os americanos ainda estão na frente, que é a questão que tu falou agora da engenharia biomédica, que é a questão da locomoção. É como aperfeiçoar isso, e talvez as impressoras 3D, junto com a nanotecnologia, ou junto também com a engenharia, vão suprir essa demanda. Isso, a própria Paralimpíada demonstra isso pelo aperfeiçoamento das próteses. Isso é algo que é um futuro que até então era distante, mas isso já é uma realidade que ela já está acontecendo de forma muito rápida. Isso já para hoje, já é muito presente. Não faz mais parte do futuro. Interessante. Já quer ter alguma pergunta? Pode fazer, pode continuar. Eu sou bastante curioso, é um aprendizado. É que eu fico imaginando... Estou mais na consultoria. É? É. Eu fico imaginando porque a gente tem uma diferença de comportamento, digamos assim, de gerações muito gritante em relação a essa última geração que está surgindo agora de novos empreendedores. Eles já nasceram com a tecnologia, eles já nasceram com outro tipo de comportamento do que, por exemplo... Outro olhar.
Eu vou incluir nós na mesma geração, eu não adianta, eu vou ter que admitir isso. Né? Se pensava muito na questão física, antigamente, a loja, espaço físico. E aí que eu volto à pergunta, retrocedendo um pouquinho, eu entendi essa parte que vocês disseram da inovação, dessa busca por novos conhecimentos, mas a gente ainda tem um empreendedor tradicional, ou vou dizer conservador, que é aquele que tem um pouco de medo de arriscar, ele não domina tanto essa questão das redes, de novas linguagens. Mas ele tem daqui a pouco uma ideia bacana, não sei supor qual ramo seria, mas surgem várias dúvidas do dia a dia. Por exemplo, office home, uma loja que vai oferecer produtos online, ou vai encarar um aluguel comercial que geralmente é alto, mas dependendo do ponto vale a pena. Porque o que a gente observa hoje é que uma abertura de empresa com local físico, o gasto é bastante grande. Tanto para aluguel do imóvel, tanto para adquirir equipamentos e tudo mais. E é o que muitas vezes faz algumas empresas fecharem, que é esse comprometimento mensal com um gasto básico muito elevado, fora funcionários, para conseguir obter um lucro que seja suficiente para bater todos esses gastos e no final do mês sobrar o que seria de fato o lucro. Como é que a pessoa, além do ramo, como é que ela planeja essa situação? Por exemplo, a incubadora pega empresas que estão começando e ali elas estão sendo incubadas porque se derem certo, dali elas vão sair para o mercado já fortalecidas, com uma espécie de know-how. Mas para quem vai abrir um negócio e daqui a pouco não vai passar por uma incubadora tecnológica, talvez vai fazer uma consultoria com vocês, mas ela tem essa dúvida, eu preciso atrair o maior número de público. Como? Porque na internet hoje, apesar de ela oferecer tudo, também há muitas opções e às vezes nem sempre hoje desponta. Eu quero ver a opinião do Alessandro em relação a isso também. Hoje eu tenho muito conhecimento disponível. Muito. A informação muito. Volume de informações. Muito volume de informação, mas pouco conhecimento codificado. Eu tenho informação, mas eu tenho dificuldade de encontrar pessoas que sabem codificar esse conhecimento. Isso é um fato. E cada vez eu vejo também que as pessoas têm dificuldade, eu costumo dizer muito assim, que eu quero jogar confete, não é porque é minha área e a área do Alessandro também. Eu quero jogar confete para publicidade, para o marketing, para o projeto. Não. Eu volto a dizer, o trabalho de retaguarda, da tabela do Excel, da estimativa de custo, isso é extremamente importante. A viabilidade, tempo de retorno, enquadramento tributário, isso é ruim? É ruim. É chato que não está acostumado. Talvez um cara do design vai ter um pavor em fazer isso. Mas isso é necessário, gente. Vamos montar uma agência, isso é necessário. Não é jogar o confete, isso é posse. Eu tenho que estar estruturado no trabalho de retaguarda. As pessoas têm dificuldade, às vezes, com o óbvio em fazer. De criar as contas, de saber onde é que está indo o meu investimento. O velho ditado, né, professor? Ainda no tempo analógico, levar o negócio na ponta do lápis, exato, digamos assim. Claro, eu não quero que faça livro caixa lá, comprar na análise. Antigamente você comprava, posso falar o nome aqui que já quebrou? Lá na livraria Globo, lá, comprar o livro caixa. Não, eu não quero isso. Mas fazer uma planilha no Excel, trabalhar com o que eu ponto de equilíbrio, que são meus fornecedores. Olha, isso parece, para mim é muito básico isso, mas eu queria dizer que 60%, 70% das empresas não fazem isso. Ela nem sabe como é que faz. Ela nem tem noção. E a pergunta que eu faço é quando eu vou fazer algum trabalho fora. Quanto que é o teu custo financeiro? A pessoa diz, custo financeiro eu não tenho. Mas tu passa cartão, como tu não tem? Não, mas não sei qual que é. Isso para mim é uma preocupação extremamente importante que interfere na viabilidade do negócio. Aí não adianta ter só a ideia. Não adianta ter só a ideia. Mas a incubadora faz esse trabalho lá. Nesse contexto aí, eu diria que sim, para os empreendedores e para aqueles que estão nos escutando e gostariam de colocar as suas ideias em prática, ou não têm uma ideia, mas gostariam de ter a sua própria empresa, eu acho que o primeiro caminho é buscar apoio. Não é? Nós temos aí incubadoras tecnológicas em Santa Maria, nós temos parque tecnológico, nós temos o próprio Centro Universitário Franciscano, que tem diversas atividades de apoio. Se não for nesses, temos o Sebrae, que ajuda nesses encaminhamentos que o Matheus está falando, em ganhar conhecimento das atividades que estão por trás do principal da empresa. Porque realmente é esta base que vai tornar o negócio sustentável. Eu preciso ter esse controle desses números. E isso é preocupante, porque muitas vezes o profissional ele tem um excelente negócio, tem capacidade técnica para entregar, mas ele se descuida com o fluxo de caixa, o custo financeiro que o Matheus coloca aqui. E aí ele trabalha para o banco, ele trabalha para o sistema financeiro, porque ele não tem giro financeiro. Mas tanta gente, como é que tu está mal das pernas? Alguma coisa. E são detalhes muitas vezes. Mas o empreendedor muitas vezes não busca. Então a minha sugestão é, busque apoio. Não precisa se preocupar com essas questões diretamente. Mas ele tem que saber que ele precisa ter estas informações de alguém.
Pode ser de uma incubadora que vai apoiá-lo em toda essa área, vai de alguma forma criar instrumentos que chamem a atenção dele para a questão tributária, para a questão jurídica, muitas vezes, na sua prestação de serviços. E muitas empresas não se preocupam que elas têm uma responsabilidade jurídica quando ela presta um serviço ou entrega um produto, né? E aí está o PROCON que nos ajuda a mostrar esses números. Ou então a própria questão de gestão. A gestão de mercado, entender um pouco a questão econômica do mercado, entender a gestão interna de recursos humanos, de gestão de estoques. E o mercado, por muitas vezes, ele é injusto, né? Para mim tem isso. Não, o mercado ele é extremamente injusto, nocivo, não é? Eu falo ele é predatório, o mercado ele vem para isso. Grandes grupos vão predar aqueles que são pequenos. Se eu gero uma nova tecnologia e essa tecnologia tem potencial de mercado, pode ter certeza que vai ter um grande grupo olhando para tentar captar esse projeto. A gente já teve em Santa Maria diversas ideias que foram levadas para fora daqui, empresas que nasceram aqui e capital estrangeiro veio e levou o projeto embora. Isso vai acontecer? Espero que aconteça muitas vezes, eu acho que não é um problema ir embora. O grande problema é nós não conseguirmos essa massa de conhecimento que nós temos em Santa Maria, se tornar Santa Maria uma referência em empresas inovadoras, em novos mercados e principalmente em empreendedores sustentáveis. Não um empreendedor que abre o negócio e depois fecha, tem que fechar porque não cuidou. Mas aquele empreendedor sustentável que vai aprender no erro também. O fechar uma empresa, nós não gostamos de falar nisso, mas é aí que está o principal aprendizado do empreendedor. E ele vai fechar 2, 3 empresas, ele vai quebrar, pode quebrar, faz parte do empreender, mas ele tem que saber coletar informações, aqueles dados que estão disponíveis aí em grande volume, fazer a leitura correta, se ele não sabe fazer, que ele tem um apoio para fazer a leitura correta, para o seu próximo negócio ser extremamente potencial de mercado. E os exemplos são imensos hoje em Santa Maria, mas ainda não no volume que nós gostaríamos. Não cometer os mesmos erros no próximo negócio. Eu falo muito a questão assim também, uma ideia que o empreendedor tem que ter também é fazer um protótipo, que eu digo assim. O que é um protótipo? Se a tua ideia ela vai ser aceita realmente. Como é que as pessoas vão absorver a tua ideia? Não fazer o produto em si, ou no caso fazer o produto. Eu digo assim, eu vou fazer bombom. Olha, faz uma gama X, as pessoas vão gostar do teu bombom. Tá? Ver a opinião de outras pessoas, não da mesma área. Se eu e o Lissandro sentar aqui, em algum momento a gente vai chegar a algum consenso. Porque a gente tem a formação mais ou menos parecida, de dar matéria de viabilidade financeira. Mas eu tenho que perguntar para ti de outras áreas, o que as pessoas acham? Que é o network, que é o co-working. Porque a minha ideia pode ser maravilhosa para mim e para o Matheus. Pode. Não, porque a gente tem afinidade. Mas para o mercado não tem potencial nenhum. Alguém pode chegar ou e falar... Ou nós vamos ter assim, 2 clientes, e aí não paga os custos fixos. Não é? Daí não, vocês dois acho que pagam. Não, eu digo, daí começa... Para vocês dois clientes tá bom. Daí começa assim, quando o empreendedor ele começa a se preocupar muito com o financeiro, porque a situação dele não tá confortável, ele começa a perder o foco em outras coisas, com as pessoas, com o marketing, com o RH, enfim, e aí é um caminho sem volta. O próprio cliente. Exatamente. Só que assim, o valor está no cliente. As pessoas ainda têm a síndrome do super-homem, que ela é capaz de administrar, gerir recursos humanos, gerir economia, gerir o marketing, gerir publicidade. Mas isso está lá, isso é uma questão familiar, porque boa parte das empresas que nós estamos falando aqui são empresas familiares, é a micro pequena empresa, a maioria é micro pequena empresa e familiar. Então a gente vai precisar de mais uma geração para tentar realmente mudar essa concepção que as pessoas têm de achar que sabem fazer tudo. Não, a gente não sabe fazer tudo. Cada um sabe bem da sua área. Eu vejo muito isso em N setores. No meu setor, no lição de vocês, que talvez sejam mais, todo mundo acha que hoje pode ser jornalista, todo mundo acha que pode ser publicitário, todo mundo acha que pode ser consultor. Gente, não é assim. A pessoa tem uma bagagem para te dizer o que ela acha e qual a opinião que ela tem. Não é simplesmente eu vou chegar lá, não, isso tudo eu já aprendi. Não, ok, então faça sozinho. Então, geralmente, essas pessoas duram 6 meses a 1 ano. Não, geralmente tem esse porém. Se a faculdade te oferece um curso de qualificação, uma graduação, e as pessoas que estão aqui dando aula são extremamente qualificadas, sinal que alguma coisa eu absorvi. Mas isso não me dá o direito de saber tudo também. A gente está se encaminhando, infelizmente, para os minutos finais. Eu sabia que esse assunto ia dar brecha para a gente conversar. Mas a gente pode fazer um programa só das empresas que quebraram e só as que deram certo. A gente vai marcar uma ocasião futura, isso com certeza um programa para dar sequência nesse assunto, que com certeza muitas pessoas têm vontade, mas têm medo. E acho que para encerrar o programa, eu gostaria de saber, depois de escolhido ideias, escolhido o ramo, se ouviu ideias, a questão da busca por investimento. Qual é a margem que a pessoa pode arriscar para daqui a pouco não se comprometer e não entrar num mundo muito arriscado financeiro?
E outra, em que momento a empresa pode dizer, estabilizou, essa empresa pode dar sequência? Antes se falava em 2 anos, se falava que se em 2 anos não quebrou, dá para se dizer que a empresa... É a maturidade. É a maturidade da empresa. É mais ou menos esse pensamento ainda e a questão da busca pelo capital. A questão do tempo de vida para uma empresa ser madura vai muito associada ao que ela vai fazer. Se nós pegarmos da área de tecnologia da informação, o desenvolvimento da tecnologia até chegar num produto comercializável vai demorar 2 anos. Então tem setores que esse tempo tem que ser um tempo mais longo. E aí o próprio sistema de apoio, ele gera formas de financiamento que apoiem esses empreendimentos dessa forma. Tem outros não, tem outros que eu tenho a ideia hoje, eu consigo botar o meu conhecimento dentro do produto e em 1 mês ele está com condições de ser comercializado. Então isso é tudo uma medida um pouco difícil de dizer assim, este é o tempo. Na nossa realidade atual, principalmente pela questão tecnológica, o virtual muito forte dentro dos ambientes das empresas, certo? A questão financeira, eu diria que para uma boa ideia, não falta dinheiro. O percentual que vai ser investido, tudo depende do teu risco em conseguir fazer aquilo que tu está se propondo. Nós temos contato aí com as agências de fomento, Badesul, os bancos de desenvolvimento, BRDE, FINEP. Tem muito dinheiro disponível. Para ideias realmente inovadoras, tem dinheiro com risco. Quer dizer, o banco sabe que talvez não vai receber de volta esse dinheiro, mas ele tem lá, a própria BRDE teve uma visita aqui na cidade há uns 30, 40 dias atrás, e eles têm linha lá que eles emprestam até R$200 mil com o risco de não receber nada. Mas tu apresenta a ideia e aí tu se associa dentro daquele processo e o banco aposta na tua ideia. Mas aí nós voltamos, eu tenho que apresentar uma ideia inovadora, eu tenho que saber defender a minha ideia. E o sistema de empreendedorismo e de inovação, nós criamos aí, o mercado em si criou técnicas extremamente potenciais para identificar isso. Por exemplo, conversas de elevador. Tu tem 3 minutos para me convencer que a tua ideia é inovadora. Convence agora, Quintana. Bota 1 milhão no teu negócio. O programa Construindo Saberes volta, vou conversar com o professor Lissandro em 3 minutos. 3 minutos. Próxima semana. Não é? Mas existe isso. Existem os investidores anjos, não é? Que têm dinheiro para apostar em ideias extremamente inovadoras. Mas muitas vezes nós não ousamos. E quando eu tenho uma ideia potencial, eu tenho que arriscar. Eu tenho que ir atrás do investidor anjo, eu tenho que buscar esses recursos para potencializar em escala o meu negócio. E as pessoas que têm ascensão, ou conseguiram uma certa ascensão, com certeza elas trabalharam muito, gente. Trabalharam muito e estudaram muito. Essa ideia do autodidata, cada vez também tem ido por água abaixo. As pessoas que hoje estão se sobressaindo, é porque elas estudaram muito. Elas assistiram muita palestra. Elas tiveram um diferencial, um planejamento muito grande. Fizeram tudo isso. Não é o autodidata, aquele que criou e cada vez mais raro. O cara sem estudo que cresceu do nada e hoje é multimilionário, isso é cada vez mais raro. Hoje as pessoas cada vez têm muita qualificação. E os diferenciais estão nas pequenas coisas, nos detalhes. Que foi na palestra de segunda-feira que tu falaste ali. Ele mostrou do rei, 2 coisas interessantes que a gente parece não perceber. A questão do Rei Leão, quando Simba nasce lá, ele fala, olha aqui, a Disney fez um vídeo quando a Apple entrou, quando o Jobs esteve aqui e colocou todas as sombras no desenho. Então o leão anda e aparece a sombra do leão. Isso é detalhe. Isso está no detalhe. Ele vai lá e mostrou os filmes Os Vingadores. Qual o problema dos Vingadores? Gente, eu só tenho os Vingadores, todos eles. Problema de gestão de pessoas ali. Eu só tenho um líder ali. E que eles sempre estão em conflito, esses líderes aí. Sim, eu tenho o Homem de Ferro, daí eu tenho o Homem-Aranha, daí eu tenho o Thor. Eles estão sempre brigando entre eles. Então, é uma gestão de conflito que ele fala. Ele trouxe a gestão de conflito para dentro disso aí também. Então, mas são pessoas que estão sempre trabalhando e se qualificando para buscar o diferencial. E isso eu acho que é muito importante. Professores, foi um grande prazer. Com certeza, para quem está pensando que é um processo bastante sério, as pessoas envolve sonhos, envolve medos, envolve uma série de sentimentos. As pessoas que assistirem esse programa, com certeza, aquelas que têm vontade, vai despertar ainda mais interesse. E daqui a pouco elas vão acabar perguntando para vocês, procurando vocês para tirar algumas dúvidas. E a gente agradece muito essa oportunidade, viu, professores? Ok, obrigado. Até a próxima, né? Não, com certeza. Não tem mais contraponto. Na verdade, sou eu que agradeço, né, em ter a oportunidade de a gente expressar um pouco esse positivismo, né, e esse cenário extremamente potencial para se empreender. Acho que faz parte de todos nós da academia trabalhar muito forte para isso, não é? Que essas novas gerações elas percebam que existe um mundo fora do emprego tradicional, ou público ou privado, que ela pode ser dona do seu próprio negócio, que ela pode viver muito bem disso. Maravilha. Vamos encerrar então, Rogério Keber.
Isso aí. Nós voltamos na próxima semana. Até a próxima sexta. Eu não sei, eu tenho 13 minutos para professor Alessandro ali para ver Agora nós vamos negociar agora. Se eu não Então, voltar, talvez tenhamos um novo encontro, eu, vocês. Estarei. Não, Estarei. brincadeira, o Quintana estará aqui na próxima semana. Até a próxima também. semana, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.